Hoje nós vamos falar rapidamente de alguns dons que nós não temos por conta do pecado original que nos derrubou. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Olá, caríssimos irmãos, eu sou o Leandro Cajado e você está no canal Ascese e Catequese. Quero pedir para você, já nesse momento, se inscreva no canal, curta o nosso vídeo e espalhe este vídeo para os irmãos. Hoje tem uma indicação de livro. Pois é, nós vamos analisar apenas uma partezinha desse livro. Por quê? Porque, na verdade, o livro todo vai tratar da questão do pecado original. Leandro, o que é pecado original? É um pecado novo, né? Não, não é um pecado novo. Não é um pecado novo que você inventou agora. Até porque o pecado não surge pecado novo. O pecado é sempre os mesmos, né? Muda a civilização, muda o formato, melhora a tecnologia, mas os pecados continuam os mesmos, tá? Isso não muda. Tanto que os 10 mandamentos não caem, né? Nunca caíram. Por quê? Porque as pessoas continuam fazendo a mesma bobagem, mesmas coisas. Pois bem, o livro que eu vou indicar para vocês é o livro da editora Cleofas, do professor Felipe Aquino, chamado O Pecado Original, que a Igreja ensina. O professor Felipe Aquino é muito conhecido, eu não sei se ainda é essa capa aqui, ó, Pecado Original. Né? O professor Felipe, ele é muito bom nesse sentido de ser um organizador. Os livros, por exemplo, nesse caso aqui, não se trata de uma elaboração teológica do professor Felipe Aquino, né, que ele pega e faz uma análise a partir disso, daquilo e vai discorrendo. Não. Ele pega diversos documentos, aí claro que ele põe a posição dele também, mas elas são sutis, né, mostrando que o pecado original ocorreu. A igreja crê, isto é um dogma da igreja, então isto não muda, a igreja crê nisto, e a igreja crê que a civilização começa de um casal. Né? Que Deus começa criando homem e mulher, Deus criou o homem e a mulher, os criou, eles se relacionaram e a partir deles surge toda a civilização. A igreja crê na monogênese. Ok? Depois, as civilizações surgem a partir desse casal primordial. É isso. E a partir disso ele coloca diversos documentos, diversas coisas, mas eu quero trazer para vocês algumas curiosidades que às vezes elas não passam, não chegam, né, para as pessoas, e o pessoal não lê, às vezes não vai atrás de um livro bom desse, né, para ver a opinião da igreja, aí fica na dúvida, né, não vai lá para tirar dúvida e não sabe, né, o que é que mudou, né, quando o homem, né, quando Adão e Eva, o que é que mudou em relação de Adão e Eva para nós hoje? É isso que eu vou mostrar para vocês. Quais são os dons que Adão e Eva tinham e que nós não temos? Porque nós não temos mesmo. Né? Hoje, você tem dificuldade na oração? Né? Por melhor que você reze, né? Às vezes parece que para entrar realmente naquela concentração e perceber, né? Puxa, olha, agora parece que eu estou concentrado. É difícil, né? Às vezes para alguns, né? Para alguns não, é fácil. Tem umas pessoas assim que falou de afeto, já sente rapidinho, chora. Mas para algumas pessoas rezar e até ter pequenos afetos é extremamente difícil. Né? Não é estranho para a grande maioria das pessoas falar assim, Deus não fala comigo. E não é porque ela está numa prova. Ela ainda nem chegou nesse tempo da provação, né? Dos sentidos. Nada disso, ela nem chegou nisso. Ela não tá longe. Ela acaba até tendo preguiça de rezar porque ela acha que ela não está falando para lugar nenhum. Então muita gente tem dificuldade. Né? Pessoas que percebem, puxa, o cara é inteligente, mas a gente não consegue. Por melhor que a gente possa filosofar, né? A gente não consegue fazer uma elaboração completa das coisas. Não é ter toda a finalidade científica, porque isso aí não era o ponto de Adão e Eva.
E aí tem, né, alguns dons, né, e eu vou comentar sobre esses dons aqui, que é uma coisa muito legal, que está na página 38, 39 e 40 do livro. Então nós vamos comentar só isso, né? Vocês imaginem, né? A gente está com quase 5 minutos de vídeo. Se eu tivesse que comentar o livro todo, eu não ia falar em poucos minutos, né? Nós íamos fazer uma longa explanação sobre o tema, sobre o pecado original, sobre Adão e Eva, sobre a serpente, mas não vamos tratar disso hoje. Nós vamos falar exatamente desses dons chamados dons preternaturais, né? A gente tem dons naturais que nós temos hoje, né? Deus ainda infundindo a sua graça, esses dons são chamados de dons infusos, né? Virtudes infusas. Aí, além desses dons, nós temos os 7 dons do Espírito Santo, e com isso, além dos 7 dons do Espírito Santo, nós temos as virtudes teologais, fé, esperança e caridade. Mas veja como era a ação de Deus com Adão e Eva, né? O primeiro deles é chamado de dom da retidão ou da imunidade de concupiscência. Olha, já pensou? Né? Todas as tendências de sensibilidade da sua carne está perfeitamente sujeita ao domínio da razão, né? Nós falamos agora aí da questão de você, passado a quaresma, a gula tomar conta, não tinha isso. A pessoa sabia exatamente comer, beber e mais. Esqueça, na questão da luxúria não tinha esse negócio. Por que que Adão e Eva andavam nus? Porque não tinha malícia. Hoje, por conta da malícia, nós nos vestimos, né? Não é o contrário, não é assim, tira todo mundo a roupa para perder a malícia. Isso não vai acontecer, vai ser muito pior, né? Inclusive, né, isso fica muito claro pela sexualidade exacerbada que a gente acaba atraindo, né? Quando você acaba mostrando demais o corpo, as pessoas acabam não vendo mais a sua alma. Isso aí a gente pode discutir em outros vídeos, mas veja o quanto é difícil, né? Adão e Eva estavam sem veste, não tinha vergonha, estavam isentos de paixão desregrada, como se fossem crianças inocentes. Aí, depois do pecado, tiveram que se vestir. Um olha para o outro, é o efeito da concupiscência desordenada. Um homem vê uma mulher, fica totalmente atraído, né? E às vezes ela está vestida, às vezes bem vestida, e mesmo assim o homem se sente atraído. Olha isso. Dom da imortalidade. O homem era destinado a passar da terra a visão beatífica de Deus, sem atravessar a morte dolorosa. O pecado original trouxe a morte. Isso não estava no plano de Deus, gente. O homem ia passar por esta vida e ao final de sua vida, na terra, ele iria para a vida junto de Deus. Era isso. Sabe quando a gente fala da Assunção de Nossa Senhora? Aliás, fica o convite aqui, mês que vem é mês de Maria, eu vou falar dos 4 dogmas marianos, então não perca, tá? Vão ser 4 vídeos falando dos 4 dogmas marianos. A morte entrou no mundo por conta do pecado original, né? Mas isso aí não era o plano de Deus. O plano de Deus é que o homem ascendesse, fosse assunto ao céu, entendeu? E aí agora você começa a entender por que isso aconteceu com Maria, né? Chegou o tempo determinado e ela subiu para junto do Pai, né? Por isso que de ressuscitado no céu só tem Jesus e Maria. É dessa maneira que as coisas acontecem, né? O homem deveria sustentar sua existência com alimentos que impediriam o desgaste natural dos órgãos, da energia vital, coisa que naturalmente não se dá, a gente envelhece. Diariamente, tudo que você faz é para não morrer. Você toma remédio para não morrer. Você toma banho para não morrer, né? Você dorme para não morrer. Você come para não morrer, né? Você faz essas coisas exatamente para que a sua vida não se extinga, né? Se você ficar sem beber, eu acho que 3 dias você morre. Sem comer, eu acho que 1 semana você morre. Eu não sei exatamente quantos dias, tá, gente? Então não se apegue a esses dias exatamente.
Santo Agostinho, é legal o que ele fala aqui. Santo Agostinho entendia a imortalidade do homem como um não poder morrer, né? Não como um não poder morrer, mas como um poder não morrer. Ele podia não morrer, o que é sensacional isso, né? A possibilidade de uma passagem definitiva com Deus sem experimentar o drama da morte. Ou seja, se você imagine as pessoas pudessem ter isto aqui, elas seriam levadas ao céu e não haveria choro no velório. O que haveria era comemoração por saber para onde ele está indo. Dom da impassibilidade ou de não sofrer. O homem não sofria, ele estava livre da morte. Ele também estava imune de sofrer doença, sofrimentos que causavam morte. Então não tinha esse tipo de dor, não tinha esse tipo de sofrimento, não tinha essa loucura não, né? O texto sagrado é entender quando apresenta o sofrimento e a dor como consequência do pecado de Adão. Quarto, dom da ciência infusa ou da imunidade de ignorância. Perdão. Adão no paraíso conhecia as verdades de ordem religiosa e filosófica para que orientasse sua conduta e educasse devidamente seus filhos. Isto não significa que ele fosse conhecedor de todas as ciências e da técnica delas, nem que contemplasse Deus face a face. Isso é importante. Adão e Eva não contemplavam Deus face a face, mas quando falavam com Deus, né, ouviam com muito mais clareza do que nós na nossa oração, né? Porque hoje a gente reza, parece que ouviu alguma coisa, aí você tenta aguardar, aí você vê os sinais, aí além de ver os sinais você aguarda uma confirmação, aí você tira a Bíblia, é uma loucura, né? Veja o esforço que se faz hoje, né? Nem que ou conhecesse acontecimentos futuros ou segredos dos corações das pessoas, nada disso, tá? Então não se trata de que ele era um cientista completo, que tinha conhecimento de todas as ciências, não é isso, né? Julgam o dom da ciência infusa, estava associado ao dom da imunidade de erro. Erro sim, o mal da inteligência. Erro é sim o mal da inteligência, né? O mal da inteligência é o erro. E o quinto, o dom do perfeito domínio sobre as criaturas inferiores. Eles haveriam de lavrar a terra e dominar os animais, sem incômodo ou preocupação. E aqui tem um negócio sensacional, né? Dom Estevão Bittencourt faz um comentário que não se deve acentuar exageradamente a perfeição do estado primitivo de justiça, que terá sido o estado digno de todo apreço, mas do ponto de vista religioso e moral apenas, e não do aspecto de civilização da cultura. Os primeiros homens de que fala o Gênesis podem muito bem ter tido a configuração rudimentar ou grosseira que dão indícios os fósseis da pré-história. Não é necessário que haja vivido de modo diferente daquele que conjecturam as ciências naturais. Mesmo as ideias religiosas de Adão poderão ter sido puras sim, mas sob a forma de intuições concretas semelhantes à dos povos primitivos e das crianças. Não se tratava de altos conhecimentos teológicos, não é isso. Vê-se, pois, que as clássicas descrições do paraíso terrestre não devem em absoluto ser identificadas com a doutrina da fé. Tá? Então, a igreja crê sim, primeiro homem e mulher, mas se houve algum desenvolvimento, alguma questão, se Deus fez de um modo ao homem desenvolver seu crânio, seu face, se tinha mais pelo, menos pelo, tá? Então isso aí não vem ao caso, né? Mas havia estes dons, e esses dons não atrapalham em nada o desenvolvimento do homem depois, né? Tanto que a queda vai fazer realmente dar uma emburrecida em todos nós, viu? Não fique aí achando que você é muito inteligente, que você está acima do que era Adão e Eva, porque não. Mas, certamente, né, esse estado era um estado religioso e moral, tá bom? Mas na linha moral. E o muito legal dessa questão do quinto dom aí, do desenvolvimento do homem sobre as criaturas inferiores, é nós pensarmos que, diferentemente de hoje, que fica uma briga, né? Todo mundo fala de tem que ser sustentável, tem que ser isso, tem que ter aquilo, nós estamos destruindo demais, estamos destruindo de menos, não sabe? Aí vai, os dois vão para os dois excessos, né?
Ali não tinha. Adão e Eva sabiam exatamente o quanto deveria se usar, o quanto deveria se para se alimentar, mas também para manter a criação em ordem estabelecida. Tá bom? Fica a indicação do livro. Ótimo livro, viu, gente? Dá uma lida, dá uma estudada. Professor Felipe Aquino é espetacular. E a todos vocês, meus irmãos, que Deus os guarde.